Depois eu tirar uma foto da gente daqui de trás. Olá, boa noite. O Conselho Regional de Medicina de Rondônia, o CREMERO, tem a grata satisfação de recebê-los nesta noite para juntos discutirmos assuntos que rodeiam os nossos dias atuais. A 8ª Semana Científica do CREMERO tem como tema central as síndromes pós-Covid e foi organizada para trazer conteúdo de relevância para todos que aqui estão e agradecemos desde já por terem aceito esse convite. São 7 anos que eu coordeno essa semana científica e é uma honra estar aqui. E para me auxiliar como secretário, eu convido o acadêmico Edilson Moreira Borges, da Universidade Federal de Rondônia, meu aluno querido, para me auxiliar como secretário. Boa noite, professora. Boa noite a todos que nos assistem na noite de hoje. Queria agradecer pelo convite de estar aqui, de ajudar na organização da Semana Científica. E é com uma satisfação imensa, nessa noite, estar aqui com os senhores. E dando início às nossas atividades de hoje, recebemos para abordar o tema manifestações otorrinolaringológicas no contexto de pós-Covid, a doutora Kátia Virgínia Correia de Oliveira, que é médica pela Universidade de Pernambuco, possui residência médica em otorrinolaringologia pela Universidade Federal de Pernambuco, título de especialista pela AMB e Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, e cirurgia cérvico-facial. É também preceptora da residência médica em otorrino do Hospital Agamenon Magalhães, no Pernambuco, e otorrino do Corpo Clínico do Hospital de Olhos de Pernambuco, no Recife. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer, né, esse convite especial de estar aqui nesse encontro assim, tão importante, e agradeço na pessoa aí de Évila, né, que acabei de conhecer, e eu estou aqui numa missão assim, bem importante, que é substituir a nossa amiga Cristiane Marcela, que é otorrino também, e que por uma questão pessoal não pôde estar aqui essa noite. Eu espero contribuir um pouco, né, com o encontro de vocês, trazendo algumas coisas, né, relativas à síndrome pós-Covid na área de otorrinolaringologia. Pode compartilhar, Edilson? Pode sim, doutora. Deixa eu ver aqui. Todos estão vendo? Tudo certo, professor. Tá. Posso começar? Pode sim. Pronto, o tema de hoje, né, que foi proposto para a gente conversar um pouquinho, uma questão mesmo de conversa, né, de passar assim, a experiência da gente até aqui sobre a síndrome pós-Covid, né, trazendo os aspectos assim, bem especiais da otorrino, tá certo? Assim, fazendo uma memoriazinha lá de 2020, né, recuando um pouquinho, eu me lembro que foi essa aula aqui do CREMESP, foi uma das primeiras que eu escutei, dando uma abordagem assim, clínica na pessoa de doutora Rô, que é uma infectologista da UTI da USP, e ela trazia assim, informações bem importantes sobre a Covid, e foi uma das primeiras aulas que eu vi, e daí em diante a gente começou e abriu essa pandemia, que a gente está experimentando até agora e aprendendo todo dia, né? Mas eu me lembro, trouxe isso aí só para a gente fazer esse link de memória, né?
E como é que estava a Covid naquela época, né? Veja só, comparando com os números atuais. A gente tinha 407 mil pessoas, né, infectadas, 18 mil mortes, e eles falavam em 106 recuperados, né? E o resto, nesse intervalo, para completar, se a gente somar 18 mil com 106, onde é que está o resto das pessoas em recuperação, né? Era isso que batia os sistemas de saúde e fazia tudo parar, né? Porque era uma doença bem arrastada, e era isso que a doutora Rô chamava bem atenção naquela época, há um ano, né? E aí, só um comparativo, como é que a gente estava lá em 2020 e como é que a gente está agora. Ó, de 407 mil, a gente passou para 256 milhões de infectados. De 18 mil mortes para 5 milhões, né? E aí fala dos recuperados, e a gente, nessa aula agora, nesse encontro, a gente vai debater, assim, esses recuperados, como é que eles estão hoje, né? Como é que realmente eles passaram pela Covid e o que é que ficou, né? A Covid, a gente sabe, né? A gente sabia bem pouquinho lá em 2020 e hoje sabe um pouquinho mais. É uma doença infecciosa, né? Trazida aí pelo SARS-CoV-2, né? Um beta-coronavírus, um vírus respiratório, mas que não tem características só respiratórias, né? Ele faz um bombardeio aí de sintomas em todas as áreas possíveis. E se a gente pudesse resumir, a COVID ela seria a febre, o cansaço e a tosse, que são os principais sintomas, mas trazendo para o otorrino, o que é que a gente poderia acrescentar, né? A questão do olfato, do paladar, congestão nasal, cefaleia, dor de garganta. Então, é uma doença que a gente atendeu e atende muito no consultório, no pronto-socorro, faz parte dos nossos atendimentos até hoje, por conta disso. Em relação aos pacientes que viveram a COVID e que tiveram dado como cura, a gente não é incomum a gente ouvir frases como essas, né? Vai subir uma escada e perde rápido o fôlego, não era assim, né? Isso tanto pessoas, eu coloquei até Eduarda Morato, que é uma influência aí, mas pessoas próximas também, a gente escuta muito isso. Questão do olfato, que o olfato não é mais o mesmo, a alteração de perceber os cheiros de forma diferente, questões que você gostava, alguma comida que você gostava, passa a ter uma resposta bem diferente. Questões da memória, do raciocínio lógico, da cognição, tudo isso a gente tem essas queixas. E é tão importante, até outro dia teve um programa, acho que foi a semana passada, se eu não me engano, na Globo, do Bem-Estar, e ela falou, a doutora Melânia Amorim, que é da Paraíba, ginecologista e obstetra, e ela é tão importante essa questão da síndrome pós-Covid, que ela criou um Instagram, um perfil, olha para isso, 22.400 seguidores. Então, é uma coisa que importa, é uma coisa muito impactante, né? E ela passou pela Covid e começou a sentir sintomas após, mesmo tendo dado como cura, e foi daí que surgiu a ideia dela fazer essa página para se ajudar a colher informações e ajudar outros que passaram pelo mesmo problema. E o que seria a síndrome pós-Covid, né? Que tem vários termos atuais hoje para se referir a esse conjunto de sintomas e sinais, né? Aí pode ser chamada long COVID ou long haulers, né? Que é como se fosse um portador persistente dos sintomas da COVID.
E ela passa por dois conceitos, pelo CDC, né, tanto europeu como americano, e pela OMS. Pelo CDC, seriam os sintomas após um mês do evento da Covid, né? Qualquer sintoma persistente após 4 semanas já poderia ser considerado long Covid ou síndrome do pós-Covid, né? Da Covid aguda. E a OMS, ela vai caracterizar mais esse conceito. Ela diz que seria após 3 meses que você teve Covid e o sintoma persistindo por 2 meses sem uma causa específica. Você não tinha aquele problema, você passou a ter depois da Covid. Teve esse estudo, que era um questionário por aplicativo no UK, na Inglaterra, que é o Covid Symptom Study. Milhares e milhares de pessoas prestaram informação e eles começaram a ver que as pessoas passavam pela Covid, mas continuavam sentindo alguma coisa e lotavam os ambulatórios. Então, você saía das emergências, mas continuava impactando o sistema de saúde na questão eletiva, né? Na questão dos ambulatórios. E quem seriam esses que mais procuravam o serviço de saúde após ter tido Covid? Aí seriam as mulheres, as mais afetadas, a idade de 35 a 69 anos, e seriam mais prevalentes naquelas pessoas que tinham tido, durante a primeira semana de doença, 5 ou mais sintomas. E uma coisa boa, né, uma boa notícia, é que a vacina, ela reduz esse risco de você ter o long Covid. Quer dizer, você não tira você, não é 100% de você não pegar Covid, mas caso você pegue, você livra você de ter o long Covid, o que eu acho importantíssimo. Quais seriam, dentro da nossa área, os sintomas que a gente escuta que tem mais queixa no pós-Covid, né? Sem dúvida, o olfato e paladar, ele é aí o principal, né? O que fica mais de sequela e que vem nos procurar como otorrinos. Obstrução nasal, dor de cabeça, enxaqueca, ou as pessoas que tinham já esse padrão de ter cefaleia e dor de cabeça se queixam mais, muda o padrão da dor de cabeça, a frequência, perda auditiva, zumbidos, tonturas numa menor proporção, dor de garganta, disfonia e ainda faltou as paralisias, né? Principalmente a paralisia facial periférica. Teve uma revisão sistemática enorme, agora em agosto desse ano. Pegou 18 mil publicações, né? Espremeu desses 18 mil, sobraram 15 estudos, fizeram 21 meta-análise, com 47 mil pacientes, e veja só, é um dos principais estudos e que a maioria dos autores agora, eles se referenciam com esse estudo. Perda auditiva. Aí eu pincei só os que diz respeito ao otorrino, tá certo? Veja que interessante, né? Perda auditiva e zumbido, 15%. E aí você há de pensar não só pela ação do vírus diretamente, mas por todo desdobramento que o paciente sofre na Covid. Principalmente os de UTI, né? Os que foram para UTI, os que tiveram N tratamentos com os desdobramentos. Então, uso de antibióticos, uso de medicações de altos efeitos colaterais, então vão produzir isso aqui, tanto diretamente como indiretamente. Tontura, 3%, dor de cabeça, olha a percentagem alta, 44% desses 47 mil pacientes, né, nesses 15 estudos analisados. Tosse, 19%, dor de garganta, distúrbios do paladar, anosmia, disfonia, né? Então, só fazendo pensando da parte de otorrino. Esse é um estudo muito interessante. Eu acho que foi publicado na divisão do Reports da Nature. Acho que é uma divisão deles. Tá? Outra revisão bem importante, que saiu agora em outubro, também uma revisão sistemática maior ainda, tá certo?
pegou 2.100 estudos e pensou 57, com mais de 250 mil pacientes, então é enorme essa revisão sistemática. E 79 eram pacientes hospitalizados e 54, mais da metade dos pacientes tinham pelo menos um sintoma persistente em um mês de doença, tá certo? 55, um sintoma em 2 a 5 meses e 54% em 6 sintomas em mais meses. E olha os principais: persistência da alteração de tórax, ansiedade, deficiências funcionais gerais, motoras, fadiga e déficit de atenção, né? De focar, de memória. Bem importante também esse. Então, voltando lá da questão de otorrino, que é o primeiro, o olfato, eu acho que foi maio que a OMS reconheceu a perda de olfato como um sinal inicial da Covid, né? Então, teve esse estudo aqui do Thomas Hummel, que é um estudioso alemão, que ele já estudava só olfato bem antes da pandemia. E aí, com a pandemia, aí que ele se debruçou sobre o assunto. E com os estudos dele, né, ele viu a relação do início do sintoma abrindo o quadro da Covid com perda de olfato, tanto no iniciozinho como no meio do quadro. E aí tem esse outro estudo, eu acho que já de junho, alguma coisa, e também o reconhecimento em maio da OMS com o olfato como início do sintoma de Covid. O que a gente sabe, né, até agora em relação ao olfato? Como é que a questão do vírus vai atuar e vai fazer essa fisiopatologia? O epitélio olfatório, o neuroepitélio olfatório, ele tem a célula olfatória, o neurônio 1, ele tem a célula de sustentação e as células basais, e tem glândulas, né, que são as glândulas de Bowman. E o que se viu é que a alteração da COVID se dá na célula de sustentação. Então, o vírus, o SARS-CoV-2, não invade o neurônio. Ele não foi, porque foi feito biópsias de cadáveres que morreram por COVID, e não foi encontrado o SARS-CoV dentro do neurônio, mas sim nas células de sustentação. Então, seria uma barreira mecânica para que o estímulo não fosse levado pelo neurônio. Então, agora uma alteração bem mais grave do que uma gripe comum, do que um resfriado, onde você teria uma barreira do epitélio respiratório e não do neuroepitélio, tá certo? E o olfato é uma coisa, assim, é um dos sentidos muito importante, né? Todos os 5 sentidos, sem dúvida, são importantes. O olfato é como a gente percebe, não tem a consciência da percepção como a gente tem da audição, da visão, mas a vida, assim, dos que perdem o olfato ou que ficam com muita alteração de olfato é que perde a graça de se alimentar, a graça de sentir os cheiros do mundo, né? Então, assim, é uma queda muito grande na qualidade de vida, as alterações de olfato. E há causa também de suicídio. Tem casos descritos na literatura de suicídio pela questão do olfato. Até tem um vocalista de uma banda, que eu não me recordo agora, uma banda internacional, que suicidou-se pela questão, não agora, na pandemia, mas por alguma alteração do olfato, anosmia, por outras causas. Então, veja como é importante, sabe? E as questões tanto dor de cabeça como o que é trazido para o otorrino, ele se enquadra dentro do neurocovid, tá certo? Porque se entende que a via de contaminação, ela é neurogênica. Então, vem pelo sistema nervoso. Então, a gente meio que se funde aí com o neurocovid. Alguns trabalhos, e até de peso, mostram que o neuroepitélio é a rota escolhida pelo SARS-CoV para ganhar o sistema nervoso, porque ele precisa, o vírus, né? Como vocês sabem, ele precisa de um receptor
ele se acopla ao receptor para invadir a célula, e que seria da enzima de conversão da angiotensina 2, o ACE2, e que ele não está no neurônio, no neurônio olfatório, mas as células de sustentação é rico no ACE2. Então, por isso que há o dano maior nas células de sustentação do neuroepitélio olfatório. E aí seria por aí que ele ganharia o sistema nervoso, via base de crânio anterior. A barreira hematocefálica vem em segundo, mas tem estudos que mostram vários coletas de líquido e não se achou o SARS-CoV, o RNA do vírus dentro do líquor, então ele faria só uma rota, e a via hematogênica. Mas a via principal até o momento que se considera seria pelo neuroepitélio olfatório. Por isso, o dano grande na olfação e a rota para ganhar o sistema nervoso, encefalites e outros danos cerebrais. Aqui são 2 trabalhos brasileiros, na equipe de rinologia da USP, né, com o professor Richard Vogel, que eles estudaram os cadáveres em São Paulo, né, que é a pandemia bem marcante lá, e tiveram a coragem de fazer a autópsia, né, estudar o estudo histopatológico tanto do neuroepitélio na fossa nasal como do bulbo olfatório. E eles encontraram isso, danos nas células de sustentação e não no neurônio, tá certo? E tudo que acontece no pulmão acontecia lá no bulbo e no neuroepitélio, micronecroses de arteríola, de veias, todo aquele sistema trombogênico de agressão à célula que encontrava no pulmão, encontrava lá no sistema olfatório. Então, do olfato, assim, na prática, o que a gente poderia trazer de tratamento, né? O que tem de evidência clínica hoje? Seria o treinamento olfatório, que é o que tem maior evidência clínica de recuperação. O treinamento seria você ofertar 4 essências principais, que a gente chama essenciais, que é a rosa, o cravo, o limão e o eucalipto, e você apresenta essas essências ao nariz, né, numa distância de 15 centímetros por 10 segundos, e 10 segundos de intervalo entre uma essência e outra, fazer isso de manhã e de noite. Então, esse treinamento olfatório se pede até para o paciente ficar de olho fechado, cheirar e fazer a memória. Mesmo que você não sinta o cheiro da rosa, você um dia já cheirou a rosa, e tentar buscar na memória essa resposta, né, olfativa. E fazer isso de 12, né, pela manhã e à noite até 3 meses. É o que tem maior evidência clínica, já tinha antes da pandemia para a recuperação do olfato e mais ainda agora. Tá certo? De corticoide, é mais importante o corticoide local, a irrigação nasal com budesonida, não esses sprays de budesonida, mas fazer um preparo com solução fisiológica e a budesonida e fazer a lavagem nasal. Também, com menos robustez de evidência científica, o ômega 3 e o ácido alfa-lipoico. Isso por conta de recuperação de nervo, né, da área de sistema nervoso. Aí está sendo trazido agora para a recuperação do olfato. Isso em relação ao olfato. Em relação aos sistemas audiovestibulares, a gente tem, né, perda auditiva de 7,6%. Esse trabalho é outra revisão sistemática. 1 ano depois da pandemia, o que é que a gente encontra? Então, se fez esse estudo de várias publicações até o momento, né? Desde março até janeiro de 2021. E os zumbidos, 14,6, que é o maior, e tontura, né? E aqui
a gente vai tentar entender um pouquinho do vírus, esse trauma, né? Que a gente tem o sistema membrana timpânica, cadeia ossicular, que é a orelha média, cóclea e o nervo, que é a orelha interna, tá certo? Então, o dano tanto pode ser um dano local, o SARS-CoV atingindo as áreas sensoriais, como as alterações de inflamação, né? As alterações imunomediadas, toda aquela cascata de inflamação vai alterar toda essa parte sensorial. E também uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que esses pacientes eles passam por UTI, por tratamentos muito agressivos, por hipovolemia, por choque, antibióticos de ototoxicidade. Então, e nesse momento não vai ser medido a perda auditiva, nem ele não tem condições de se queixar do zumbido, então vai ser depois. Então, a gente fica sem saber, porque a gente já não é mais um paciente que tem a viremia, se foi pelo dano do vírus ou se foi por todo desdobramento de tratamento. Mas existe na síndrome pós-Covid o zumbido, a tontura e a perda auditiva fazendo parte. Certo? Eu também coloquei aqui a incidência esse trabalho que fala da incidência de paralisia facial periférica, paralisia de Bell, mas a gente tem poucos casos, não é uma casuística grande, são case report de algumas publicações que falam, porque também está tendo paralisia na área de oftalmologia, da pitose e alguns outros. A gente trabalha num hospital que é o Hope, em Recife, e a gente faz muita parceria com a oftalmologia, e eles têm tido paralisia dos pares, né? E a do sétimo se enquadra aí, mas não tão frequente. A gente tem tido mais paralisia de Bell pós-vacinação, tá certo? Mas com recuperação boa, tá? Talvez seja pela resposta imunológica, mas coloquei esse artigo, vale a pena, Alita. Saiu hoje esse artigo falando mais uma vez da questão de máscaras e do quanto isso protege, do quanto é importante mesmo nos vacinados, e assim não resta dúvida que a melhor opção ainda é não ter contato com o vírus, porque mesmo os que passaram por todo esse processo, veja quantas sequelas ainda ficam aí para diminuir a qualidade de vida ou de alguma forma importunar o paciente, né? E veja, 53% diminui o risco de contaminação com o uso de máscara, com a higiene, né, das mãos. É um trabalho bem interessante, saiu hoje, né? A OMS ainda faz esse convite, ainda tem essas indicações, e eu acho que uma das coisas ainda bem importante nesse controle, né, da pandemia. Já finalizando, né, foi uma coisa que eu tentei resumir. Fica aqui minha prece, minha homenagem, né, pelas 611 brasileiros, 611 mil brasileiros, corrigindo, que passaram por essa tormenta, né, que é a Covid, que a gente está aí contando a história, estudando, e muitos sucumbiram aí, né? Fizeram essa partida nesse contexto tão especial, né? E só aqui, para quem não conhece, né, esse é o nosso Hospital Agamenon Magalhães, em Recife. É um atendimento SUS, tem residência médica em otorrino, em cardiologia, em cirurgia plástica, cirurgia geral, endócrino. E aqui é a nossa Recife, nossa cidade, para quem não conhece, aqui às margens do Capibaribe, do Rio. Aqui fica meu e-mail, porque o tempo foi curto e não sei se eu fui clara na exposição, mas quem quiser fazer contato ou perguntar alguma coisa, viu? Eu estou à disposição. E muito obrigada por estar aqui.
Kátia, obrigada. Oi. Foi um prazer e bom foi ver a fotinho de casa, assim, essa foto aí de Recife aqueceu meu coração. O pessoal que está nos assistindo, se quiser fazer pergunta, comentário, qualquer coisa, pode mandar pelo chat ou então levantar a mão, que a gente permite abrir o microfone. Daí pode fazer perguntas pelo microfone também. Podem ficar à vontade. Doutora, eu queria perguntar para a senhora, assim, como que a senhora tem percebido na vivência prática da senhora a questão dos pacientes que ficam com sequelas com relação ao olfato e como tem sido a recuperação desses pacientes, assim? Olha, Edilson, é uma queixa bem chata para eles, né? E quando vem para a gente, já passou de um mês. Veja só, mais de 50% eles recuperam em torno de um mês. Então, eu diria até uns 30% já nos primeiros 15 dias, uns 50% já no mês, e os que chegam para a gente é que ultrapassaram esse um mês, né? Mas mesmo depois de um mês, você até o quarto mês, você já ainda tem uma recuperação de 70% dos pacientes. Então, é uma recuperação boa, do meu ponto de vista. E os que não recuperam nada é de 2% a 3%. Então, é uma fatia bem pequena, mas essa fatia procura no consultório. São esses 2% ou 3% que não recuperaram. E aí a gente vai fazer esse treinamento olfatório, que já deveria ter sido feito até na fase aguda, e fazer toda essa sequência aí, e pode recuperar. A recuperação maior e do prognóstico melhor até 1 ano. 2 anos já é menos, e acima de 2 anos é muito pouco a recuperação. Mas é 2% a 3% dos infectados. Entendi. Mas, professora, como que fica a vida de um paciente sem olfato? Já pensou? Olha, tem gente que perde entra em depressão por conta disso, porque você não se alimenta direito, e pior do que não sentir nada é a perversão do olfato, que é a fantosmia. É você comer uma coisa ou degustar e sentir gosto de outra coisa, e às vezes coisas desagradáveis. E há casos até de você colocar micropore na narina para não sentir o cheiro, para não perverter. Então, você consegue comer sem sentir gosto nenhum do que sentir um cheiro desagradável. E qual o percentual desses pacientes que fazem essa perversão do olfato? De perversão do olfato, esses 2% a 3% que tem a anosmia, às vezes tem também a parosmia ou a fantosmia. É você sentir uma coisa que não está no ambiente. Na Covid, os motivos eram mais... o que chegava para a gente era cheiro de cigarro, cheiro de queimado, cheiro de cigarro, eles diziam até assim, cheiro de cigarro molhado, veja só como era... E coisa podre. Nenhum relatou coisas agradáveis. Ninguém sentiu cheiro de perfume. Cheiro de flores, não tem, e não tem nos trabalhos, nenhuma referência de parosmia com cheiro de flores, de perfume. Já pensou? Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta, Angela? Doutora Kátia, eu queria agradecer a presença da senhora aqui, foi uma honra, um prazer. Deixo um abraço carinhoso para que você externe a professora Cris, diga a ela que eu estou aqui na torcida para que tudo se resolva de maneira maravilhosa para ele, tá? Eu que agradeço, né, de estar aqui e de poder contribuir um pouquinho. Tá certo? Muito obrigado, doutora. Obrigada a vocês. Bem, vamos dar continuidade, então, às nossas atividades no dia de hoje. E, para isso, nós vamos convidar agora para abordar o tema manifestações oftalmológicas no contexto de pós-Covid, o Dr. Luiz Felipe Carneiro, que é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e oftalmologista pela Santa Casa de Belo Horizonte. É também titulado em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e Ministério da Educação e Cultura. Possui extensa formação em retina clínica, com fellowship na Santa Casa de BH e outros serviços.
Foi o primeiro oftalmologista da América Latina com mestrado em Educação em Diabetes pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Grupo Santa Casa. Atualmente é médico assistente efetivo da Santa Casa de Belo Horizonte, preceptor da unidade de retina e vídeo e mentor do curso de especialização e residência em oftalmologia da Santa Casa, tendo formado mais de 150 residentes nos últimos 10 anos. Participa do corpo editorial da revista E-Oftalmo e hoje chefia o maior pronto-socorro de oftalmologia de Minas Gerais, com mais de 150 atendimentos diários. E é também diretor clínico da instituição de saúde do médico Paraupeba, que atende mais de 54 municípios de Minas Gerais. Além disso, é sócio e professor do Oftalmo Curso, maior curso preparatório para concursos de oftalmologia no Brasil, e já ajudou a formar mais de 6.000 alunos. Dr. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Olá, gente, tudo bem? Muito obrigado. Vê se libera a minha câmera aí agora. Apareceu? Foi. Joia, bacana. Gostei dessa cena aí. Tá vendo? Eu não tenho praia aqui em BH, mas minha esposa é de Pernambuco, né? Não é Recife, né? É de Serra Talhada, na verdade. Eu acabei de ver o Agamenon Magalhães aí. Daqui a pouquinho a gente está lá em Recife, né? Junto com a Évila aí, se Deus quiser. Amém. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Posso começar? Como é que vai ser? O senhor pode compartilhar a tela conosco? Ah, legal. Apareceu aí? Apareceu. Sim. Legal. Agora vamos ao modo de apresentação. Apareceu direitinho? Perfeito. Joia, perfeito. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui que eu já... Pronto, agora eu acho que deu certinho. É um prazer enorme estar aqui, né? A doutora Évila é minha amiga de longa data, ela formou e fez a história dela aqui em Minas também, depois abandonou a gente para poder virar professora da Unir aí, né? E aí eu estou aqui para falar para vocês sobre as manifestações oculares da Covid, né? Não tem nenhum conflito de interesse na apresentação, nada disso. É sempre bom, já passaram um pouquinho do meu currículo aí, mas aí o que eu trouxe para vocês é o seguinte: hoje eu sou o coordenador do Serviço de Oftalmologia da Santa Casa de Belo Horizonte, né? A gente já foi o terceiro maior serviço de oftalmologia do Brasil, e a gente está, com certeza, um dos maiores hospitais SUS do Brasil. Então, essa é a Santa Casa, para quem não conhece, a gente tem aí 1.096 leitos totais, né? Sendo que durante o período da Covid, a gente dividiu o hospital em 2 pedaços. Então, essa parte vermelha, que são as alas B, C e D, elas viraram 100% Covid, tá? Então, um hospital de 13 andares, a gente botou todo mundo Covid, e a parte azul ficou para hospital geral. Então, aqui nessa parte do meiozinho aqui tem o elevador, né? Então, do elevador para cá era tudo Covid. E, assim, para ter uma base, né? A Santa Casa de Belo Horizonte abriu 427 leitos só para Covid. O estado inteiro da Paraíba abriu 466, né? A Santa Casa abriu 130 leitos de CTI de Covid, o estado da Paraíba abriu 330. Então, é só para a gente ter uma ideia da magnitude e da importância desse hospital em relação ao Covid, tanto em BH quanto no Brasil, né? O serviço público de BH, incluindo a Santa Casa e os outros hospitais do SUS, arrebanhou aí mais de 70% da população com Covid, né? Eu acho muito engraçado porque meu pai é muito ligado ao hospital particular daqui, e ele falou assim: nossa, porque o hospital está abrindo 30 leitos para Covid. Eu falei assim: pai, a gente está abrindo, na época era 250, né? Então é importante a gente entender para eu poder passar um pouquinho da realidade do que a gente viu com o Covid, né? Como a gente é um hospital que tem aí 6.000 funcionários, a gente tinha um boletim epidemiológico diário do que era o Covid, né? Quantos pacientes tinham, quantos que estavam internados, quantos que estavam em tratamento, e com isso a gente conseguia fazer um acompanhamento diário da evolução.
Então, eu sabia direitinho, ó, 3 casos, 4 casos, 5 casos, 6 casos. Aí, de repente, 30, 60, 200, 400. Aí a gente foi vendo que o negócio foi subindo e deu para entender como que estava a pandemia, né? Teve um final de semana que eu tive 169 pedidos de vaga para internação hospitalar num sábado, né? Então, assim, a gente passou por momentos aí de bastante dificuldade. Graças a Deus estamos superando, né? Então, esses são alguns dos nossos dados, olha lá. A gente teve aí, entre os nossos trabalhadores do Grupo Santa Casa, 5 mil e poucos, quase 6 mil funcionários, né? Mais de 6 mil atendimentos de Covid. Teve, antes da vacina, para vocês terem ideia, eu tenho uma equipe de 120 oftalmos hoje trabalhando com a gente. Eu tenho 44 residentes. Eu cheguei a afastar 9 residentes em uma semana, né? Sendo que eu tinha deixado 1/3 em casa, ou seja, dos 44, 15 estavam em casa, os 30 que sobraram, eu afastei 9 numa semana com Covid. Então, a gente ficou muito desesperado. Aí, graças a Deus, veio a vacina e realmente melhorou muito, 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 muito. Dia 4 de julho, eu dei uma aula parecida com essa, né? E eu fiz a pesquisa na PubMed, 146 mil pacientes aí, 146 mil estudos sobre o Covid, né? Dia 15, que eu estava atualizando a aula para poder apresentar aqui para vocês, já tinha 197 mil estudos sobre Covid. Então, é bem interessante que você vê em pouco mais de 4 meses aí, foram publicados mais de 50 mil trabalhos. Então, é uma coisa meio assustadora, né? Então, a gente tem muita informação, algumas coisas nebulosas, né? Mas algumas já bem definidas. E aí, a Évila me deu aí 30 minutinhos para poder falar para você sobre o olho. Então, como que eu vou separar para poder falar tudo? Eu separei em grupos de você sabia, tá? Então, a gente vai abordar aí as alterações por causa da posição, as alterações do lado de fora do olho, as alterações neurooftalmológicas, as alterações vasculares, e aí a gente fecha com as manifestações, beleza? Então, aqui, por exemplo, ó, esse aqui foi um estudo muito interessante, perguntando qual que era a percepção do paciente, se ele estava preocupado com esse negócio do Covid, né? Olha lá, você está preocupado com a perda da sua visão, de você ficar cego porque você está deixando de tratar? A gente via que metade não estava preocupada e metade estava preocupada. Então, foi uma coisa, assim, bem interessante, né? O tratamento oftalmológico ele ficou realmente em segundo plano e hoje a gente está colhendo esses problemas. Aqui, olha que interessante. Você se sente exposto ao Covid quando você vai fazer sua injeção, né, o seu tratamento ocular? Então, você viu que 1/3 se sentia muito exposto, né? Então, essa percepção da exposição realmente diminuiu muito os atendimentos privados, né? No SUS nosso, por exemplo, a gente atende aí entre 100 a 150 mil pessoas por ano, né? Então, vou falar para vocês, no ano de 2020, da pandemia, eu atendia 3.600 urgências por mês, manteve em 2021. A gente atendia 1.900 consultas, esse ano a gente está atendendo 6.000, e a gente fez 1.000 exames por mês, sendo que esse ano a gente faz 8.080, né? Então, você vê que teve uma queda, assim, drástica. Só eu, na Santa Casa, bloqueei mais de 60 mil atendimentos oftalmológicos eletivos. Então, é uma coisa absurda como que esse Covid impactou, né? Aqui a gente vê, ó, quais as especialidades que foram mais impactadas. Então, assim, 97% das pessoas deixaram de operar a catarata, né? 91% deixaram de tratar a apneia do sono, 88% deixou de fazer aí o seu controle do glaucoma, né? Então, você vê que algumas áreas da oftalmo ficaram realmente muito prejudicadas. A catarata nem tanto, porque a catarata a visão reverte. Mas se você ficar aí 2 anos sem tratar o glaucoma, realmente a cegueira aumentou muito, né? Então, isso aí realmente é um grande probleminha que nós tivemos aí e temos que tratar agora, né? Então, aqui mostra a redução, né? Por exemplo, nos países, 90, 100, 90, 100, 90, 100 de cirurgia de catarata, 90, 100, 90, 100 cirurgia de glaucoma,
vitrectomia um pouco menos, injeção intravítrea em alguns lugares fizeram mais, ceratoprótese, transplante penetrante, né? Igual, por exemplo, em Minas, o banco de olhos fechou para captação de córnea. Então, a gente não fez nenhum transplante eletivo durante o período da pandemia, né? Transplante de córnea. Então, assim, são algumas coisas que realmente impactaram e hoje a gente tem uma fila que a gente não tinha antes. Muito bem. Quando a gente fala sobre Covid, o que todo mundo falava assim, Covid dá conjuntivite, né? E para a maioria das pessoas que não são oftalmos, oftalmo é óculos e conjuntivite, né? Espero mudar isso hoje aqui com vocês. Então, a gente tinha, olha aqui, isso tudo aqui são manifestações da superfície ocular. Olho seco, coceira, lacrimejamento, várias e várias, conjuntivite. Essas são manifestações tranquilas de resolver. A superfície ocular é uma coisa que incomoda, mas não deixa ninguém grave, né? A gente pode ter, por exemplo, manifestação como a dacradenite, que é a inflamação da glândula lacrimal pós-viral, né? A gente pode ter aí, ó, a conjuntivite folicular, aqui a gente tem os folículos, com o passar do tempo o olho vai acalmando e vai melhorando. São as manifestações mais óbvias, que todo mundo vê e que realmente não trouxeram um impacto importante para nós. Mas agora, uma coisa que foi bem interessante é que o paciente, a gente, por exemplo, que tinha muito CTI, paciente só internado grave, esse paciente começou a ter que ficar supinado e pronado. Então, um dos tratamentos para COVID era a pronação. E essa pronação, ela envolve muitas coisas. A gente teve que desenvolver um sistema de curativo para que o paciente não ficasse com o olho exposto, né? Então, foram criadas aí várias classificações de exposição ocular para poder mitigar aí os efeitos da conjuntivite por exposição, da desepitelização corneana, dos machucados corneanos, né? Para dar um pouco mais de conforto para esse paciente. Até aí, tudo bem, né? As pessoas já estão acostumadas a ocluir o olho, as pessoas já estão acostumadas a passar uma pomadinha no CTI. Mas na hora que a pessoa começa a ter uma quemose, na hora que a pessoa começa a ter um grande impacto relacionado à posição de pronação, a coisa começa a ficar mais complicada, né? Então, aqui um paciente com a quemose grande, ele teve trauma na órbita por causa do tempo de pronação que ele ficou, né? Foram coisas mais graves. E se a gente for olhar, uma coisa que dificultou muito e atrapalhou muito foi o que a gente chama de glaucoma. O que acontece? Quando você deita, o paciente ele aumenta muito a pressão do olho. Então, por exemplo, se você for pensar, eu vou supinar um paciente, eu vou pronar um paciente por um dia. Ok, são algumas horas. Mas esse paciente fica internado 10 dias, 15 dias, 20 dias, né? E para o paciente com glaucoma avançado, ele sair de uma pressão de 12 e passar para a pressão de 26 e 30 é cegueira, né? Ele ficou aí 30 dias com a pressão dessa, você pode ter certeza que a esquebação vai progredir e ele pode ficar cego. Então, esse foi um dos probleminhas que a gente teve aí com a posição, a pronação desses pacientes. É interessante que quando começou o robô para operar a próstata, os pacientes ficavam de cabeça para baixo, né? Então, um dos grandes problemas que a gente teve foi esse, né? Que foi a gente aumentar muito a pressão e os pacientes com glaucoma terminal, eles tinham uma contraindicação relativa aí a operar a próstata com o robô. E a gente viu aqui no quadro de pronação que aconteceu a mesma coisa. Quem nunca nem pensa nisso, né? Mas foram os problemas que a gente teve. Além disso, a gente teve uma coisa que é um pouco mais grave. O que acontece? O paciente fica de cabeça para baixo, o cristalino vai para frente, e aí a gente fecha o ângulo. Aí a pressão não sobe para 20 ou para 30, ela sobe para 60, para 70. É uma emergência ocular, né? Aí o paciente realmente fica cego em 2, 3 dias. Então, a gente teve crise de fechamento angular, e um paciente grave, ele não consegue sair da cama, ele não consegue ser mobilizado. Os amigos do Rio, a gente tinha que entrar debaixo da cama do paciente para medir a pressão, para conseguir examinar, porque ele estava entubado, pronado.
Então, são novos atendimentos que a gente nunca passou por isso, né? E que a gente teve que ir aprendendo com o tempo. E à medida que isso acontece, a gente tem aí a noia, né, que é um infarto da cabeça do nervo óptico, aí depois o nervo óptico fica pálido, esse paciente perde aí a visão, né? O COVID é uma doença que o paciente fica entubado, aumenta a pressão positiva, então você dificulta o retorno venoso, com isso você altera a perfusão do nervo óptico. Então a cabeça do nervo óptico, ela sofreu muito, né? Ela infartou, ela piorou o glaucoma, então foram várias coisas que foram afetando aí juntamente com o próprio COVID, né? Agora, eu vou passar para vocês algumas das manifestações neurooftalmológicas. Então, por exemplo, o que apareceu lá no nosso ambulatório de neurooftalmo? Pupila de Ade. Chegava o paciente, por exemplo, o paciente pós-Covid. Isso é coisa de menino jovem, né? 16, 20 anos. É uma doença aí do gânglio ciliar, da via parasimpática, que você tem a reflexia dos reflexos tendinosos profundos, você tem aí uma pupila que não reage bem à luz, né? É uma doença do parasimpático. Outra coisa que está cheio o consultório é a hipertensão intracraniana idiopática, o famoso pseudotumor cerebral. Tanto idiopático quanto as tromboses de seio venosos. Então, a gente tem o seio sagital, a gente tem o seio transverso. Normalmente, esses seios podem trombosar, né? E aí, quando trombosa, aumenta muito a pressão e a gente tem edema de disco, que causa perda de visão grave, que seria isso aqui, ó. Um edema grande de papila, ó, bilateral, né? Então, a gente teve muito paciente com isso. E é interessante que a síndrome do COVID, não necessariamente durante a internação, o paciente vai ter as complicações neurooftalmológicas, né? Ele vai ter essas complicações 2, 3, 4 meses depois. Eu, particularmente, no consultório, a maioria dos casos que eu tive problema foram 2, 3, 4 meses depois, né? As vacinas dão problema próximo, 1 semana, 10 dias, e o COVID, 3, 4 meses depois. Diferente dos problemas de pronação, por exemplo, que é durante a internação, né? Aqui, por exemplo, ó, a gente vê síndrome de Miller-Fisher. Miller-Fisher é como se fosse um Guillain-Barré mais frágil, né? O paciente tem ataxia, o paciente tem distúrbio da motilidade ocular, tem neurite, né? E aí pós-viral. Então, a infecção viral, ela realmente desencadeia um punhado de coisa. No olho, então, muito, né? É muito comum a gente ter neurite pós-viral ou neurite para-infecciosa, isso do corpo todo, e neurite óptica. Então, terça-feira, agora no feriado, por exemplo, chegou um paciente para nós, um cara jovem, com a queixa de baixa visual do olho esquerdo. Ele chegou para nós e falou que estava com dificuldade de enxergar, ele tinha um granuloma na retina, uma mancha branca. Foi até a minha esposa que estava de plantão, ela avaliou o paciente, me ligou e falou assim, ele tem uma mancha aqui na retina, está estranho. Aí eu falei, faça uma angiografia. Aí ele fez a angiografia, além da mancha que ela viu lá e fez o ACT, o nervo óptico estava captando, então ele teve uma neurite associada. Então a gente fez o screening, né, para poder ver se não é outra coisa, se não é tuberculose e tal. E aí o paciente passou lá na clínica hoje para trazer os exames, né? Estava tudo normal, então a gente já começou o corticoide para ele. Por quê? Porque ele está tendo uma neurite clássica e um granuloma, né? Ele está com perda de cor. Então ele fala, por exemplo, que ele gráfico, ele mexe com web design, então ele fala assim que está dificuldade para ele trabalhar, porque o vermelho e o rosa são iguais, então ele não consegue distinguir os tons, né? Foi daí que ele percebeu que tinha alguma coisa diferente. Então agora a gente vai passar um corticoide para ele, espero que 1 semana ele já esteja melhorado. Outra coisa que a gente pode ter é uma inflamação grande dos nervos ópticos, isso aqui a gente chama de neuroretinite. É a mesma neuroretinite que a gente tem, por exemplo, para uma doença de Lyme. É a mesma neuroretinite que a gente tem, por exemplo, pela doença da arranhadora do gato. É a mesma neuroretinite que a gente tem, por exemplo, por causa de toxocaríase. Então, toxoplasmose. A gente tem esse edema e forma a estrela macular. Então, você vê que
tem inflamação, as células no vítreo, descolamento seroso, você vê que o impacto inflamatório do COVID ele é absurdo, né? Extremamente grande, mesmo 2, 3, 4, 5 meses depois da infecção inicial. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente realmente tem que guardar e levar isso para a vida. O paciente voltou 2 meses depois com a neurite óptica, né? Dos 2 olhos, o que é uma neurite atípica, não é esclerose múltipla, né? Esse paciente especificamente aqui, ele tinha anti-MOG positivo, que é um marcador de neurite atípica. Então, são todas coisas aí que a gente tem que estar sempre atento e perspicaz aí na hora de examinar. Eu brinco muito que hoje a gente acrescentou uma pergunta na nossa anamnese, né? Você vacinou? Você teve Covid? Né? Então, hoje em dia, não tem como a gente examinar um paciente desses com uma inflamação no olho, com uma baixa de visão, sem perguntar sobre o COVID. E esse aqui eu separei, que é o último para vocês, que são as causas vasculares. Então, por exemplo, essa paciente aqui, ela teve uma síndrome de Sussaki, né? A síndrome de Sussaki é uma trombose arterial, né? Que ela pega principalmente no corpo caloso e nas alterações, as regiões ao redor, e ela dá infartos na retina. Então, aqui, ó, você vê que as regiões periventriculares, ó, com grandes áreas de infarto, ok? E aqui na retina, ó, você vê um extravasamento na angiografia e uma obstrução arterial, tá? Então, esse é um paciente com síndrome de Sussaki. Então, primeiro caso, uma obstrução arterial. A gente pode ter também uma obstrução arterial na coroide, né? As artérias ciliares posteriores curtas, são ramas aí de 15 a 20, ficam ao redor do nervo. Então, esse paciente, por exemplo, teve uma NOIA, neuropatia óptica isquêmica anterior. Diminuiu o fluxo de sangue, a cabeça do nervo óptico ficou mal irrigada, né? Fatores trombóticos que a gente ainda não sabe quais são, entope o nervo óptico, baixa de visão definitiva. Ou então você pode ter também uma oclusão das veias, né? Então, se você olhar bem aqui, olha, teve uma oclusão do ramo superior da veia central da retina, ó, e uma isquemia importante, né? Você vê essas áreas mais escuras aqui, elas são hipofluorescentes por defeito de enchimento, que a gente chama, né? Então, a área é toda isquêmica, oclusão de hemiretina isquêmica. A gente pode ter uma oclusão maior aqui também, ó, né? Que pegou veia e hemiretina. Então, vocês veem que é um quadro realmente bem complexo. Aqui, por exemplo, já é o que a gente chama de oclusão mista. 100% na minha prática, aí, tem 12 anos, e oftalmo e retina, 15 anos que eu mexo com oftalmo, na verdade, urgência e retina 12, todas as vezes que eu vi um quadro de oclusão de veia central associada a essas áreas brancas, que a gente chama de oclusão arterial, que é uma oclusão mista, elas eram associadas à doença sistêmica, sempre. Quem tem isso é paciente com 30 anos de idade, né? Então, você investiga, ele tem alteração na metileno tetraidrofolato redutase, ele tem alteração anticorpo antifosfolípide, ou ele tem alteração da vitamina B6, B12, homocisteína, alguma coisa ele tem. Então, a gente investiga, crioglobulinemia, alguma coisa esse paciente tem. E, nesse caso, tinha COVID, né? Aqui, por exemplo, ó, é um infarto branco, né? O que a gente chama de palidez, é uma palidez mais intensa. Então, lembra, inclusive, uma palidez de arterite de células gigantes, que a gente chama de palidez séria, né? É um quadro extremamente grave, extremamente dificultoso para a recuperação do nervo óptico, né? Então, todas essas foram manifestações que a gente viu durante esse tempo pós-Covid. Esse aqui é um dos artigos que eu peguei várias fotos aqui para vocês, para a gente ver. O primeiro artigo que foi publicado aí, foi até na Paulista, naquela ânsia de publicar, o pessoal publicou o primeiro achado, e aí teve até umas críticas e tal, que são isso aqui, ó, são exudatos algodoados. Ó. Os exudatos algodoados,
e essas áreazinhas aqui difusas, com algumas hemorragias, eles mostram descompensação de doença sistêmica. Então, eu sei que esse paciente está muito doente. Justo, o paciente com Covid é um paciente muito doente. Então, quem tem isso aqui, pneumonia pode dar isso aqui, pancreatite pode dar isso aqui, trauma no tórax pode dar isso aqui, Covid pode dar isso aqui, né? Então, essa foi uma das manifestações relacionadas ao Covid. Mas se você olhar com carinho, você vai ver que o vítreo está cheio de célula, ou seja, inflamou o vítreo, e você vai ver que, além disso, no ACTA, a gente tem várias áreas de não perfusão, retina e coroide, tá? Então, você vê que a não perfusão ela é em todas as camadas do olho. Se você for olhar um angiograma de fluoresceína, você vai ver que essa perfusão, às vezes, é mais intensa ainda. Então, essa região preta aqui, ó, na autofluorescência, escura aqui em toda a região da mácula, foi a região infartou. Então, esse paciente aqui não vai voltar a enxergar, o centro da visão dele já era, né? Igual a gente vê aqui, ó, uma oclusão arterial. Luiz, oclusão arterial é um raminho do olho. Legal, esse paciente tem 50% de chance de morrer nos próximos 5 anos. Ele tem 90 vezes mais chance de infartar, de ter um AVC na primeira semana. 56% das vezes que eu acho isso aqui no olho, ele está tendo, naquele momento, um infarto cerebral, se você fizer uma ressonância. Então, na hora que eu vejo um achado desse, é um achado muito grave. Esse é um paciente que tem alto risco de morte, 50% em 5 anos. Né? Então, você vê que o Covid, além da doença em si, você salvou, você ainda tem um aumento de comorbidades graves que podem causar a morte por outras causas. Tá? Aqui, por exemplo, ó, é um ACTA normal, e aqui várias áreas, essas bolotinhas pretas todas, que se você for olhar aqui com carinho, você vai ver, são todas áreas de microinfartos, né? Esses microinfartos aqui, por exemplo, são muito parecidos com o que a gente tem em usuário de cocaína, são muito parecidos com o que a gente tem na retinopatia da pré-eclâmpsia, na crise hipertensiva muito grave, pressão de 280, o paciente fica assim. Então, aqui, por exemplo, ó, várias manchinhas na coroide, mostrando infartos coroidianos, ok? Na hora que você faz o exame, olha lá, as manchinhas pretas todas são infartos coroidianos. Para você ter um infarto na coroide, que são os maiores capilares do organismo, passam até 5 hemácias ao mesmo tempo, você tem que ter uma doença sistêmica muito grave. Então, em quem que eu já vi infarto da coroide? Eu já vi infarto da coroide em policitemia vera, eu já vi em paciente com hemocromatose, eu já vi em paciente com púrpura trombocitopênica trombótica, eu já vi em paciente que tinha PTT, fez plasmas férias e morreu 2 dias depois, né? E em paciente usuário de cocaína e pré-eclâmpsia. Ou seja, todas doenças extremamente graves. E o Covid entrou nesse rol das doenças que conseguem infartar a coroide, ok? Então, gente, olha lá as manchonas que a gente vê de não perfusão no ACTA. Todas as vezes que você pensar em Covid agora, você vai pensar que, além se você salvou do pulmão, salvou da tempestade de citocinas, da inflamação, lembre-se que você tem mais 3, 4, 5, 6, 7 meses para poder ter comorbidades e salvar delas também, tá bom? Então, vacinem-se, é importante vacinar. Graças a Deus, BH já está aí com mais de 85% da população vacinada. Nosso índice de Covid está lá no chão, graças a Deus. Então, é a mensagem que eu deixo para vocês. Vacinem-se porque ela funciona, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Eu estou aqui à disposição para dúvida, o que vocês precisarem aí. É só levantar a mãozinha aí e perguntar, né? Exatamente. Muito obrigado, doutor. Luiz, obrigada. É sempre uma honra escutar você falar. Desde a época O que a gente fazia. Amiga é bom por isso, né? Amiga é bom por isso. Desde a época que a gente estudava junto. Agora, tu não pode falar essas coisas, 12 anos, 15 anos, não, pelo amor de Deus. Eu tenho cara de menino, né? Eu fico contando a idade de vocês, tá vendo? Você conta a minha idade quando você conta a sua? Tá certo, isso é verdade.
Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho dúvida, Luísa, eu sempre Pergunte. aprendo com você. Então, como que vocês estão tratando os pacientes com, assim, a coisa que eu tenho mais pego no consultório é queixa de baixa de visão, né? O paciente Ok. sente a visão mudou alguma coisa, e isso tem sido muito associado, a gente investiga e às vezes só sobra um olho seco, né? E Legal. aí a causa desse desconforto é um olho seco. Vocês têm feito alguma coisa de diferente ou tem sido só lubrificante? Em geral, os pacientes melhoram depois de tanto tempo, voltam ao normal ou permanecem com olho seco? Como é que tem sido a experiência de vocês aí? A gente tenta tirar todas as causas, né? Então, ver se não tem nenhuma causa secundária, se não tem nenhuma doença abrindo, até porque o COVID pode propiciar a abertura lá do Sjögren, um jogo secundário, alguma coisa assim. Não tendo isso, não tendo meibomite, não tendo nada, aí a gente entra com lubrificante pesado, né? Pode entrar aí com pomada de lubrificante, epitégel, e vai Abac de hora em hora, e Abac livre dermanda, né? Que são lubrificantes sem conservante, né? Agora, em casos muito graves, plug, até uma tarsorrafiazinha, se ele ficou com alguma deficiência palpebral, a gente faz, porque realmente aumentou, assim, muito o caso de olho seco pós-Covid. Em muitos relatos, inclusive, é a principal manifestação pós-Covid. E aí, outra coisa que eu queria saber, em relação à questão dos exudatos algodonosos, tem sido muito comum pegar paciente que, assim, tipo, chega no consultório sem queixa, para exame de rotina, e aí quando vai examinar a retina tem um exudato algodonoso, dois, e aí, o que é que eu faço a partir daí? O que é que eu tenho que fazer, assim, de fluxograma? Estou examinando o paciente, 20/20 de visão, 100%, olha a retina e o único dado positivo, aparentemente, é um COVID anterior. A partir daí, como é que eu devo fazer? Qual o fluxo? Isso aí é um negócio problemático, né? Porque a gente sabe que o exudato mole, os estudos populacionais mostraram isso para a gente, tanto o Beaver quanto o Blue Mountain, que são estudos de mais de 20 anos. Ele aumenta 3 vezes a chance de infartar, 3 vezes a chance de ocluir coronária, 2 vezes a chance de AVC. Então, independente da causa, a gente precisa de acompanhar. Então, se esse paciente está com essa retina assim, quer dizer que ele teve uma doença sistêmica grave. Esse paciente precisa de ficar de olho. É bom ele consultar com o cardiologista dele, ver se ele já está usando AS, simvastatina, se ele tem alguma comorbidade, né? A gente, em caso de trombose e tudo, a gente está usando simvastatina e AS para todo mundo. Quando não anticoagula pleno, né? Então, assim, tem muita gente que, inclusive no pós-Covid, está usando Clexane ou Xarelto durante 60 dias. Principalmente quem teve Covid pulmonar, trombose pulmonar, fica aí pelo menos 60 dias com Xarelto. E teve aumento com esse uso difuso de anticoagulantes de hemorragia subconjuntival na emergência, alguma coisa nesse sentido? Cortou um pouquinho, teve aumento. No número de casos de hemorragia subconjuntival na emergência? Nossa, você sabe que a gente, né, a nossa emergência é uma das 3 emergências do estado de Minas, né? Então, tudo cai lá. Então, assim, o que a gente teve de problema de hemorragia subconjuntival, olho seco, principalmente as doenças graves da retina, trombose, oclusão de veia, oclusão de ramo, essas uveites depois do Covid, foi uma coisa assustadora, né? Tinha dias, assim, que você ficava com medo de você ser o próximo, de tanto problema que a gente teve. Então, não foi pouco, não. Foi muito mesmo. Assustador, inclusive. Professor, lá no início da apresentação, o senhor falou de uma porcentagem bastante elevada de pacientes que perderam segmentos de tratamentos que já faziam antes da pandemia, né? E Perfeito. com a pandemia, esses pacientes perderam o segmento desses tratamentos. E, assim, o que eu queria saber é com relação à percepção do senhor do que a gente tem de perspectiva com relação a isso, assim, quais são, se a gente já está vendo os resultados dessa perda de segmento, se o senhor já tem percebido quadros que houveram pioras irreversíveis e resultantes dessa perda de segmento. Legal. O que a gente tem de perspectiva com relação a isso? Perfeita a sua pergunta.
A coisa que mais acontecia durante esse tempo era paciente chegar com pressão de 220, 230, 240 no pronto atendimento oftalmológico. Ah, eu estou com dor de cabeça, é óculos. Não, não é. Sua pressão está 220 porque não tinha posto de saúde para olhar. Tá? Em termos oftalmológicos, Belo Horizonte é uma cidade que tem um oftalmo para cada 1.600 pessoas. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde é um para cada 20 mil. Então, a gente tem uma oferta absurda. Né? Eu não tinha fila nenhuma de nenhum procedimento em Belo Horizonte. Hoje, eu tenho fila de praticamente todos os procedimentos. Só de primeira consulta, eu tenho 45 mil pessoas na fila da prefeitura esperando para fazer uma primeira consulta oftalmológica. Glaucoma, eu tive vários pacientes que ficaram cegos, cegueira legal, né, por causa de falta de colírio, falta de tratamento. Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente está atendendo em ritmo completamente normal e a gente está abrindo dias extras para o atendimento. Então, por exemplo, vários sábados a gente funciona para poder atender a demanda que ficou reprimida, a gente faz horário extra, aperta a agenda para poder ver se a gente consegue recuperar aí e tratar esses casos. Para você ter ideia, eu não tinha fila de nada. Meu glaucoma opera 25 pacientes por semana, eu só tenho vaga para janeiro. Minha plástica ocular, tumores oculares, eu só tenho vaga para final de dezembro. Catarata, eu tenho mais de 300 pacientes na fila. Então, assim, tudo que eu não tinha fila, hoje eu estou lotado. Né? Então, assim, um punhado de pacientes com tumor, né? Tumor na pálpebra, tumor no conjuntiva, tumor dentro do olho, que precisa de tratamento e estão na fila. Então, assim, o impacto foi realmente muito grande. Parece que houve um gap. A gente saiu de 2019 e foi para 2021. 2020 não existiu. É um negócio triste. E, Luiz, como é que tem sido a perspectiva, assim, no sentido de como resgatar esses pacientes que ainda estão assustados em casa e que ainda não têm coragem de sair? Como é que tem sido feito algum trabalho educativo no sentido de alguma buscativa, alguma coisa de trazer, principalmente esses pacientes em risco de cegar, por exemplo, os pacientes que fazem tratamento contínuo de diabetes, de glaucoma, esse tipo de coisa? Os nossos pacientes do Sistema Único de Saúde, a gente realmente tem, porque eles são adscritos no nosso serviço. Então, por exemplo, o programa de glaucoma, a gente tem todo o telefone, a gente tem tudo deles, eles vêm de tempos em tempos. Então, a gente faz busca ativa de todo mundo que não pegou colírio, a gente liga, vê por que não pegou e traz esse paciente de volta. A demanda nossa interna, a gente está ligando para os pacientes que a gente remarcou para poder trazer eles de volta. Então, existe sim. Tá tendo uma busca ativa e assim que a gente consegue vaga, né? Em relação à questão de prescrição óptica, como é que tem sido o paciente? Porque mesmo você tratando o olho seco, ele às vezes continua infeliz, né? Assim, você diz assim, Sim. mas meu óculos antes era bom, agora meu óculos não presta mais. E você não consegue mais aquele 20/20 feliz. Como é que vocês estão fazendo com esse paciente que está infeliz com esse 20/20? Eu estou achando que tem gente que está fazendo a consulta comigo, sabe? Porque eu, como sou amigo, eu sei que tem alguém aqui que tem olho seco grave, sabe? E aí tem 5 graus de miopia. Então, assim, são coisas que você sente na pele, né? Então, você sabe o tanto que incomoda. O olho da gente, a gente tem 64 graus no olho, como se fosse uma lente de 64 graus, sendo que a passagem da luz do ar até a lágrima dá 44 desses 64 graus. Então, você ter um olho seco dá um impacto absurdo. Você simplesmente fica sem enxergar. Então, tá difícil, porque o paciente realmente fica infeliz. A gente orienta, a gente usa óleo de linhaça, melhora as outras coisas que a gente consegue, mas enquanto a gente não consegue equilibrar o olho seco, realmente o paciente está bem feliz. Mais alguma pergunta no chat? Eu tenho que aproveitar para consultar, né? Sempre que eu tento ao vivo, não. Saudade, né? É. Bons tempos. Esse negócio de distância realmente foi uma coisa que
que atrapalhou muita gente aí, né? Mas vai estar certo, está tudo voltando e nós vamos superar mais essa. Amém. Eu vou conseguir mais aí cumprir minhas Deus quiser. Eu queria agradecer, Luiz, foi uma honra ter você aqui. Prazer é todo meu. Foi maravilhoso. Obrigado mais uma vez. Uma honra. Sempre que o Cremero precisar, a gente está aqui em BH para poder ajudar aí e participar dos eventos de vocês. Não é a primeira vez que eu participo, são sempre eventos de altíssimo nível, um pessoal muito bacana, então é sempre uma honra estar com vocês aí. A honra é toda nossa, doutor. Muito obrigado. Prazer, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. A gente vai dar um intervalozinho de 5 minutos para vocês levantarem no banheiro, tomar uma aguinha, e aí a gente já volta com o professor Horácio Tamada, tá bom? Até daqui a pouco. Não saiam daí não, hein? Bem, podemos ir voltando, pessoal, vamos dar continuidade à nossa última palestra de hoje. Está aqui? Tá. Tá certo, então. Para dar continuidade, a gente vai convidar para abordar o tema Segurança do Paciente na Pandemia, o Dr. Horácio Tamada, que é médico pela Universidade de Brasília, possui residência médica em cirurgia pediátrica no Hospital de Base do Distrito Federal e doutorado em cirurgia pela Osaka University Medical School. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Rondônia, médico do Hospital de Base Doutor Ari Pinheiro de Porto Velho e professor assistente do Centro Universitário São Lucas. Atua nas áreas de segurança do paciente, cirurgia segura, cirurgia neonatal, urológica, oncológica e motilidade intestinal. Além disso, também realiza pesquisas na área de malformações congênitas e acidentes de trânsito e segurança do paciente. Seja muito bem-vindo, doutor. Doutor caiu? Caiu? Voltou.
Boa noite, professor Altamada. É uma honra tê-lo aqui conosco. Professor, nós estamos... Boa noite. Agora Boa noite. sim. Agora estamos ouvindo o senhor. Tá ok, tá ok. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Alô? Oi, professor. O senhor já consegue compartilhar a tela conosco? Ah, é? Ah, já posso começar? Pode sim. Eu acho que o senhor caiu na hora que eu estava apresentando o senhor. Ah, desculpa aí, então, pessoal. Sem Deixa eu problema. colocar aqui. Então, vamos lá. Pai, esse negócio aqui tá meio estranho. Nós já estamos vendo a tela, só o senhor colocar em modo de apresentação agora. Calminha aí, pessoal. O que está acontecendo? Acho que a minha... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que a minha... Vocês estão vendo alguma coisa? O que vocês estão vendo, afinal de contas, pessoal? Professor, nós já estamos vendo a tela do senhor. É só o senhor colocar em modo apresentação o PowerPoint. Isso. Só colocar em apresentação de slides. Pois é. Ah, agora foi, né? Foi. Até que enfim, caramba. É a tecnologia dando um baile aqui em mim. Aqui. Pronto, agora dá certinho. Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né? A Évila, a doutora Évila e a doutora Ellen haviam me convidado já faz um tempo fazer parte dessa Câmara de Segurança do Paciente e acho que chegou o momento de eu poder, né, contribuir com alguma, vamos dizer assim, alguma informação, né, a respeito, então, tanto do tema segurança do paciente, como também aproveitando agora, né, essa onda, né, essa Covid, né, a pandemia que me parece que está aí passando, espero. Então vamos aí começar. Falar em pandemia, né, em relação à Covid, acho que foi uma coisa que nunca ninguém havia passado por isso, só havia falado. Então é um tema um pouquinho difícil, acho que para todos. E eu gostaria de apresentar aqui, primeiramente, um breve, vamos dizer assim, revisão, né, na literatura. E aí foi procurar, né, o que era o Covid-2, o que era esse SARS-CoV. A gente sabe que é uma doença desconhecida, pelo menos da grande maioria do povo, né? Talvez os cientistas conhecessem um pouquinho mais, aqueles que trabalhavam, né, em cima desse vírus, e que inicialmente se manifestou como uma epidemia, mas mostrou-se altamente transmissível e se transformou numa pandemia. E aí vem, né, uma série de tratamentos, né, seja ele farmacológico ou não, e tudo isso rendeu uma bela de uma repercussão mundial. Desde os mais abastados aos mais pobres, tudo isso foi afetado aí com essa pandemia, né? E fazendo essa revisão, eu fui dar uma olhadinha ali quem é que estava, né, estudando
ou falando sobre o Covid. Então, nesses praticamente 2 anos, o que eu achei, né, dentro da literatura, fui lá para o Google e vi quantos artigos, sejam eles de jornais, sejam eles de revistas especializadas, não especializadas, e assim encontrei aí, falando sobre economia e Covid, né, 62 milhões. Quando falava sobre o comércio, tinha mais de 13 milhões. Sobre educação, 37 milhões. Quando se falava sobre empresas, de modo geral, 16 milhões e meio. Na indústria, 17 milhões e 700. Quando se falava em contabilidade, mais próximo de 10 milhões. Falando em saúde mental, 8 milhões. Falando em logística, de modo geral, 2 milhões e 300. Bom, falando sobre o mercado de trabalho, 55 milhões. Turismo, 3 milhões e 200. Esporte, quase 50 milhões de artigos. E assim, a gente estava chegando um pouquinho mais na nossa área, falando sobre as UPAs, 8 milhões. Nos consultórios, 14 milhões. Que afeta o plano de saúde, 50, quase 51 milhões de artigos a respeito. Nos hospitais, 28 milhões. Consultórios, plano de saúde, já falei, né? Aqui estou repetindo, desculpe. E na segurança do paciente, um pouquinho menos, próximo de 10 milhões. E quando a gente fala em segurança do paciente, praticamente a gente está falando sobre a proteção, né, individual, a proteção do paciente, os equipamentos que nós devemos usar. E aí está próximo de 32 milhões. Então, é isso que a gente vê na literatura, né? Ou seja, acho que nunca se falou tanto sobre esse assunto, de um determinado assunto, aliás. Isso é muito preocupante, porque deve ter muita gente, ou especialista ou não especialista, falando sobre um determinado tema. Tá? Movimentou a todos. Especificamente, né, quem estava atuando, né, diretamente com o paciente, a gente tem praticamente, aí, vamos dizer, 20 milhões, somando médicos e enfermeiras. E aqui eu vou mostrar uma série de fotos. Eu sei que vai trazer umas más lembranças, né, de quem esteve à frente aí do Covid. Então, nós tivemos cenas desse tipo, né? Então, UTIs lotadas, áreas de triagem, muita gente correndo, né, nesses transportes, né? E vejam que todos estão vestidos aqui, né, para se protegerem, numa hora um pouquinho mais complicada, né, fazendo um acesso central. A consequência, né, para quem estava na frente aí, ou está na frente ainda, né, com as marcas, né, essas lesões por pressão, né, devido ao gorro, máscaras, ainda que essas pessoas estão com um semblante até que, né, vamos dizer assim, alerta. Vemos outras cenas, né, aqui, tanto de uma intervenção cirúrgica, num momento um pouquinho mais triste, né, que é o óbito, em que foram, né, as centenas de milhares no mundo todo. O lamento, né, de quem está à frente, né, essa luta incansável, né, interminável, aliás. E aí surgem, né, as dificuldades inerentes a esse tipo de situação, né? Falta de EPIs, temos também falta de pessoal, né?
pessoal que foi recrutado, né, das mais diversas maneiras, treinamento que se exigiu, né, de pessoas que mal saíam, né, da faculdade e já tiveram que enfrentar essa situação, ou mesmo pessoas que já trabalhavam, mas foram deslocados, né, para combater a pandemia. Então, todos mobilizados para que, né, houvesse aí um atendimento melhor. Temos outras cenas aqui também, né, incríveis, né? Quem poderia imaginar que os estádios estariam repletos de leitos destinados, né, aos pacientes? Aquele momento, né, não sei se de reflexão, né, se é um pequeno momento que você teve para poder sentar, né? Aqueles isolamentos, né, que se criaram, né? As pessoas tinham que se comunicar através de uma barreira mesmo, né? E com seus celulares, tão úteis, né, hoje, né, com essa tecnologia, pelo menos. Uma parte da humanização, tentando trazer, né, esses pacientes, né, ao ar livre, procurando humanizar um pouco mais esse atendimento. Não poderia deixar de ser que, como se tratar de uma doença desconhecida ou, né, consequências desconhecidas da doença, constantemente, né, nossos colegas consultando aí através da internet o que melhor fazer. Essas improvisações, né, de EPIs que vocês podem ver, além daquele EPI habitual, né, uma necessidade de colocar aí sacos plásticos, etc., para melhor se proteger. Momentos em que, apesar, né, de solicitar-se que normalmente não se abraçassem, não tem como, né, fugir deste momento. Há uma necessidade tremenda de nós, né, haver pelo menos esse momento de consolar o colega. E assim, essa situação foi passando, né? Vários lives, vamos dizer assim, falando sobre tratamentos, mais diversos medicamentos. Outras áreas também que não a médica, mas, né, aqui os dentistas também foram bastante afetados. Mensagens, né, de quem ficou muito tempo dentro do hospital, não podendo sair, né, e mandando para os seus familiares, ou mesmo para toda a população. Então, tudo isso mobilizando aí, né, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que, né, estavam convivendo com essa situação, seja de isolamento ou não, e da terrível, né, situação aí. Temos ainda, né, algumas situações felizes, né, nesse sentido aqui, né, aqui embaixo, em que estão do lado de fora, né, do hospital, mas dentro do hospital também se promoveu, né, assim, esse tipo de comemoração, né? Pelo menos puderam estar juntos, não sei, né, como dizer isso, mas é uma situação bastante inusitada. Aqui também tentando trazer um pouquinho mais de alegria a essa população, tanto de internados como também nós próprios, né, que estávamos trabalhando dentro do hospital. Esperamos ver aí, num futuro,
que as UTIs estejam sendo desativadas, né? Nesse sentido, esvaziarem seus leitos. A gente tem visto alguns sinais desse tipo. Não queremos mais ver essa situação, né, de pacientes serem transportados, muitas vezes em transporte aéreo, né? Essas UTIs aéreas, que foram extremamente necessárias para que de uma cidade a outra ou de um estado para o outro fossem transportados para que houvesse um melhor tratamento, um atendimento. Enfim, é uma virose, né, altamente maligna, né? Eu acho que essa figura traduz muito bem, né, esse vírus, né, fazendo essa sombra da morte. E aí vamos ver um pouquinho aí dessa literatura, né, em que como é que foram afetados, né, como que a população, com os profissionais de saúde foram afetados nessa pandemia. Então, vários artigos foram escritos a respeito. Então, nós temos aqui, né, um trabalho aí só, né, trazendo a Covid, estresse, né, com essas palavras-chave, né, e isso no começo, né, no começo da pandemia. Vocês podem ver que foram, né, avaliados aqui no início nos 3, 4 primeiros meses do ano passado, em que já existia 14 estudos a respeito dessa experiência, né, de estresse dos profissionais, e foi constatado já naquele momento em que variava até de quase perto de 15% os estados graves, né, desse estresse atingindo os profissionais. E que já dizia que, né, as intervenções na saúde mental teriam que ser, né, melhor elaboradas. Aqui também analisando os profissionais da linha de frente, também se fez um estudo, né, isso aqui apresentado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, e que trazia como pontos, né, a serem pensados melhor pelas nossas, talvez, atitudes, nossos comportamentos, né, em que nós estávamos, vamos dizer, quase que obrigados, né, e submetendo-se a longos plantões sem intervalos, né. Quem entrava aí no plantão realmente não havia como descansar, e muitas vezes fazendo plantões seguidos, né, até pela ausência de colegas, e enquanto isso, né, quem estava disposto ou disponível a enfrentar esses plantões. Problemas com a paramentação, né? Isso aqui traz, né, bastante estresse, porque você não sabe se aquilo lá é seguro, você possa estar sendo contaminado ou levar uma contaminação também, né? E isso levando, inclusive, né, essa culpa, né, quando você retornava à sua casa. A gente lembra muito bem que a recomendação era chegar, né, não entrar com aquela roupa que você estava no hospital, fazer a troca ali mesmo, ir direto, né, para o banho. E tudo isso, quem estava trabalhando nessas áreas, tornava-se uma preocupação bastante grande com seus entes queridos. E aí, apesar de, né, recomendar, né, esses repousos, intervalos, como é que se, né,
conseguia fazer isso numa situação praticamente de guerra. E aqui também temos mais outros dados, né? A grande maioria deles citando, né, os sintomas depressivos, né, mais de 50%, ansiedade, distúrbio do sono, todos eles, né, com esse, vamos dizer, esse resultado, né, dessa pandemia, desse trabalho que estava sendo exercido e tendo suas consequências nos trabalhadores da saúde. Inclusive, temos aqui, por último, né, também realizado também aqui pela Associação Paulista, com mais de 2.000 médicos, em que a ansiedade era o sintoma predominante, estresse, sobrecarga, né? A exaustão física também, né, bastante mencionada. Metade dos médicos que já chegaram nesse ponto. E um outro artigo aqui também, já deste ano, né, publicado neste ano. Então, elenca uma série de motivos, né, para que houvesse essas consequências já citadas, né? Ou seja, no trabalho nosso, estávamos, né, enfrentando dificuldades que nunca tinham ouvido falar, né? Principalmente os mais novos, e naqueles mais velhos também, né, mais experientes, pegos de surpresa. Né? Ficar sozinho, né, pela distribuição. Quantos hospitais de campanhas, né, foram criados? Então, praticamente, se tivesse um experiente e vários não experientes, ainda era uma sorte, visto que muitos ficaram não experientes, recém-formados, estavam sozinhos nessa tarefa. Como foram criados novos locais, novos hospitais, né, esses equipamentos, além de, né, talvez não existirem, aqueles equipamentos que foram comprados também, né, são novos. E como manipular esses novos equipamentos? Quem estava ensinando teve alguma etapa para poder usar, né, para treinar? Tudo isso leva a um estresse muito grande, bastante, né? Você está correndo esse risco, né, de utilizar um equipamento novo, talvez sem muita garantia. Essa jornada, né, prolongada que já falamos, né, a forma acelerada, né, de trabalhar também, e se sentir forçado a fazer algo, né, mais rápido, né, e você não ter recursos, inclusive, ter que improvisar. Então, levou-se, né, aí a consequência, esses profissionais com burnout, depressão, né, essa ansiedade já patológica, síndrome do pânico. Quem que não ouviu falar entre os colegas, né, não só como os colegas, como parentes, né, pessoas também que não estavam diretamente ligadas à assistência. Então, tudo isso, né, todo esse contexto, naturalmente, não é um cuidado seguro e de qualidade. Muito difícil de pensar nesse sentido, né? Na qualidade. Vimos também que, devido a um fato ser novo, né, haviam protocolos
protocolos feitos de última hora, né, para tentar, pelo menos, minimizar, né, fazer o fluxo adequado para o controle, né, seja das infecções, sejam na própria, né, tarefa exercida por nós. E praticamente que todo mundo enfrentou isso também, né, um número insuficiente, né, de RH, seja ele em número, seja ele em pessoas capacitadas, como, né, já vimos, né, mesmo pessoas mais experientes, né, com uma situação nova, né, como agir. E tudo isso, naturalmente, vai refletir nessa segurança, né? Seja do paciente, seja do médico, seja né, de quem está prestando assistência, seja ele o Estado, seja ele o particular. Né? Só que, né, a segurança do paciente, ele preconiza, né, essa ausência de dano acidental. Mas quem que não ouviu falar que esse dano acidental que seja, não houvesse ocorrido? Como reduzir, né, esse risco? O que, né? Como fazer um discernimento em que está se fazendo o bem ou o mal também, né? Muitas vezes, em se tratando de uma situação completamente nova. Né? E para piorar, né, a medicina, né, sempre foi vista, vamos dizer, de uma maneira normal, né, até certo ponto segura, só que com essa situação bastante complexa, isso torna-se bastante perigosa. Né? Isso é uma frase até bastante recente, né, no final desse século passado. E fica a questão, né? Houveram falhas, houveram erros, maior mortalidade. Né? Como é que foram as notificações tão exigidas, né, para quem está trabalhando na segurança do paciente, né? Sempre procurando, né, incentivar essas notificações. Quem se arrisca, né, muitas vezes, numa situação tão nova, a dizer que aquilo lá era uma falha, né? Tempo para ficar pensando nessa situação. Então, tudo isso eu acho que levou-se uma situação bastante conflitante também, né, dentro da quem estava prestando essa assistência. Então, a segurança do paciente realmente, ou a nossa segurança, de certa maneira, né, foi relegada a um segundo plano, em função, naturalmente, de uma assistência intensiva mesmo, né, diuturna, para poder dar o melhor para aquele que estava necessitando. Fica difícil mesmo falar sobre essa segurança, apontar esses pontos, né? O que eu quero deixar aqui mesmo é uma homenagem, né, daqueles que se foram, né, nossos colegas, sejam eles médicos, sejam, né, de outras áreas, né, da enfermagem, que estavam todos juntos, né, fisioterapeutas, fonos, né, todos eles ali, né, trabalhando intensamente para que tudo fosse amenizado. Temos muitas sequelas, né? Mas também temos ainda, né, essa força que a gente precisa de ter para poder continuar nessa batalha e continuar lutando, né? E procurar dar o melhor possível. Aí acredito que isso seja, né, o primeiro passo
para garantir a nossa segurança, né? A segurança do paciente e a segurança de todos. Era isso que eu queria passar para vocês nesse final aqui da semana aqui da científica do CREMERO. Professor, muito obrigado, professor, pela palestra do senhor, pela contribuição que o senhor trouxe para a gente aqui na noite de hoje. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode levantar a mão ou escrever no chat. Se quiserem falar com o microfone também, é só levantar a mão que a gente autoriza, ligar o microfone. Podem ficar à vontade. Saúde! Obrigada, professor. Eu estou atacada da rinite. A gente está falando um assunto tão chato, né? Assim, nesse sentido, né? Trazendo coisas tão ruins, né? Acho que você quebrou um pouquinho esse gelo aí. Professor, muito obrigada por ter trazido essa palestra para a gente. Eu acho que ela é importante para fechar a Semana Científica, principalmente que ela nos lembra o quanto é importante ainda que a gente tome as medidas de prevenção e a gente considere a vacinação, o uso de máscara e as orientações que ainda são impostas no nosso dia a dia e que às vezes podem parecer ainda sem sentido, mas que tem todo sentido. Quando a gente olha, faz esse olhar que o senhor trouxe para nós, a gente lembra do quão importante são seguir as medidas de segurança. Então, muito obrigada pela palestra. Muito obrigado, e sempre, né, foi isso que a professora Évila chamou a atenção, né? São as coisas mais simples que a gente vai ter que fazer. Não adianta querer recorrer tanto à tecnologia, né? Tem muitas coisas que realmente são experimentais, mas temos também que submetê-los, né, a isso também, com toda certeza. Mas ainda acredito que essas medidas básicas, né, lavar as mãos, usar, né, a máscara, né, se proteger ou, né, evitar contaminações para os outros, né, não pensar só a gente também, mas, né, pensar nos outros. E vamos no dia a dia, né, tocando e estudando um pouquinho mais também, né, a respeito, porque acho que isso é necessário. E acho que o CREMERO está, né, de parabéns por trazer, né, esses temas tão caros a gente, né? São 7 anos coordenando a Semana Científica, das 8 que tiveram, e eu queria externar minha gratidão à diretoria do CREMERO, e em especial ao Dr. Cleiton Bar, que está presente aqui na palestra, que foi o idealizador da Semana Científica, foi na gestão dele que iniciou esse evento, e eu acho que cada 7 anos um novo ciclo se inicia e eu espero que ano que vem a gente esteja presencial com um evento lindo na gestão da minha amiga Ellen Santiago como nova presidente no próximo ano. E, professor Horácio, muito obrigada pela palestra, foi maravilhosa, gratidão pela presença do senhor aqui. E eu queria saber se o senhor quer deixar uma última mensagem para a gente, para eu poder fazer as considerações finais. Cuidem-se. Acho que é a única palavra que eu posso aqui, para resumindo, né? Já o pessoal deve estar muito cansado, já começaram há muito tempo aí nessas palestras, e minha palavra é essa: cuidem-se. Obrigada, professor. Muito obrigado. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer a presença de todos ao longo desses 3 dias de Semana Científica e esperamos que nós que possamos ter contribuído, né, com um pouco de conhecimento para cada um de vocês, médicos, estudantes de medicina, profissionais da área de saúde que nos acompanharam ao longo desses dias. A comissão organizadora agradece a todos os palestrantes e colaboradores que tornaram possível esse evento, e aí eu queria agradecer em especial aos nossos acadêmicos que fazem todo o show atrás das cenas, principalmente,
Ângelo, Edilson, Mariana. Agradecer aos funcionários do Cremero, que também tornam esse evento possível, e aí eu uso o nome de Bill e de Leivinha, que ficaram aqui conosco. E muito obrigada a todos pela presença. Cleiton, mais uma vez, gratidão, Ellen, e agradecer nessa gestão ao presidente do Cremero, ao Dr. Robson, pelo evento que a gente está podendo realizar hoje. Meninos, vocês querem dar uma última palavrinha antes da gente dar boa noite? Eu acho que é agradecer mesmo, professor, pela oportunidade de participar. Assim, acho que é uma oportunidade ímpar, enquanto a gente ainda, enquanto acadêmico, participar de organização de um evento como esse. E agradecer mesmo. Muito obrigado a todo mundo que participou do evento, dos 3 dias, que se inscreveu, que esteve aqui conosco desde terça-feira. E até o ano que vem. Ângelo? Quero agradecer também, mais um ano estar podendo participar desse evento, não só esse, mas mesmo do médico, tudo que a gente pode fazer. Acho que Rondônia tem essa característica de ser um dos estados em que mais o acadêmico pode estar dentro do Conselho de Medicina. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, obrigado a toda a diretoria do Conselho, que sempre nos dá a oportunidade de estar aqui dentro, participando. Agradeço a doutora Évila por nos confiar também como auxiliares. A gente passou alguns apertos aqui, afinal a tecnologia ainda nos surpreende a cada dia, mas a gente sabe que um evento presencial também tem suas dificuldades, e online nós temos a capacidade de reunir pessoas do Brasil inteiro de uma forma mais fácil. Muito obrigado a todos os palestrantes que passaram nesses 3 dias, a todos que nos acompanharam, deixaram um pouco do seu tempo. Agradecer também a toda a equipe aqui do Cremero, eles que foram fundamentais hoje e sempre nessa realização dos nossos eventos, que a gente perturba tanto eles, mas que no final as coisas dão certo. Quero passar também a palavra, agradecer e passar a palavra se a Mariana quiser falar, agradecer também. Afinal, estamos encerrando mais uma missão cumprida. Mari? Boa noite. Eu queria, mesma coisa que os meninos falaram, queria agradecer muito, agradecer a oportunidade. Eu me senti extremamente honrada de receber o convite, afinal, eu estou aqui em Vilhena, que é tão longe de Porto Velho. Estou numa faculdade nova, então, assim, para mim foi muito gratificante poder contribuir, mesmo que à distância, né, ajudar um pouquinho os meninos e também contribuir para essa semana que é tão importante para todos, médicos, estudantes, enfim. Muito obrigada, doutora Évila, pelo convite. Eu me senti muito lisonjeada e acho que é isso. Agradeço toda a equipe, todos os palestrantes, todos os ouvintes, né, que aí estiveram aguentando a gente esses 3 dias. Acho que foi muito bom e se precisar, ano que vem estamos aqui de novo. Ano que vem presencialmente, Mari. Espero, ano que vem com muito glamour. Por favor. Um cheiro bem grande para todos vocês e tenham uma excelente noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.